falarei de Jojo aqui no canal, mais especificamente da parte 9, Jojo Land. Falarei do primeiro capítulo. Se você não ouvir a parte 6, 7, 8, não veja esse vídeo. A não ser que você não queira spoiler. Dito isso, bora lá. Bom, o capítulo começa e meio que essa parte se passa no Havaí, no Honolulu, onde meio que policiais meio que param um carro dirigido por uma garota e um molequinho. Bom, meio que esse policial meio que tava inventando umas desculpas pra só ferrar meio que os dois. E os dois, não, a gente não fez nada de errado. Até que o cara decide vasculhar. E quando eu digo vasculhar, é porque ele olhou pro corpo da garota, que era gostosa, e tentou passar a mão. Como diz a própria Megumin. O que você tá fazendo assim de repente? Eu achei que meu coração fosse parar. O que é isso? Assédio sexual? Assédio sexual bem numa hora de emergência como essa? Mas o policial já descobre que essa garota não é uma garota. E o cara, melhor ainda, pois isso deixa-o excitado. Como diz a Bella Loon. Olha lá, um filho da puta. Bom, o garotinho sai do carro e ele não vai deixar isso barato. Enquanto meio que o policial fala pro garoto ficar no lugar dele e o outro policial ia atacar meio que ele, a gente vê o stand dele, que não é nada humanoide comparado aos outros dos stands dos protagonistas, Jojos. E o nome desse stand é November Rain. Provavelmente ninguém entendeu qual é o poder do November Rain. E meio que ele possui a habilidade de esmagar pessoas na chuva que ele produz. E uma curiosidade é que meio que November Rain meio que é baseado numa música do Guns N' Roses. Bom, o policial Stud Merda tenta atacar ele, mas o irmão meio que o defende. E ele também decide usar seu stand, que se chama Smooth Operators, que são capazes de mudar meio que as coisas meio que do lugar. Enquanto os dois irmãos percebem, ih, a gente fez uma cagada. Bom, eles decidem tacar fogo em tudo e eles vão embora. Eles botam fogo em tudo, incluindo o próprio carro deles, que nem era deles e nem da carteira de motorista. Bem que eles usaram o stand da irmã, na verdade, irmão do Jill, para mudar a carteira. E vão embora. E quando eles chegam a um lugar específico, eles não iam meio que nadar em um lugar nenhum, porque eles haviam trazido pranchas de surf. Meio que nas pranchas de surf tinha drogas. Sim, 2 traficantes de drogas. E meio que o Jojo é para ser o Giorno desse universo. Meio que o Giorno meio que abominava as drogas. Ele era contra. Ele queria subir na máfia para impedir as drogas. Enquanto o Jojo vendia drogas. Com certeza, se fosse o Giorno estivesse nesse universo, com certeza ele acabaria com ele. Bom, e daí vemos o Jojo narrando que essa é a história de como ele se tornou o maior milionário. E meio que o nome da irmã dele é Dragona Joestar. Bom, eu gostei muito dessa dupla de irmãos. E meio que ela tem meio que um ditado: não ultrapasse seus limites, mas não desista. E com certeza isso vai ser meio que uma coisa que é usada pelo futuro. Bom, e daí temos uma conexão meio que biológica de que parte da árvore genealógica vivem. Bom, a mãe dele se chama Barbara Ann Joestar. Bom, ela casou com um cara, o cara comprou um cigarro e ela manteve o sobrenome dela nos filhos. E ela é filha do Joseph Joestar, que é o protagonista da parte 7. E meio que, não, o Joseph da primeira parte e o Joseph da 7ª parte não são a mesma pessoa. Bom, tecnicamente são, mas não são a mesma pessoa. Isso faz deles meio que serem primos do Josuke da parte 8. Bom, daí vemos o Jojo indo pra escola, mas não para estudar, e sim para vender o bagulho. Daí vem um moleque perguntando: aí, me vende a parada? Mas o cara leva o cacete do Jojo, já que não podia falar isso em voz alta, principalmente no ônibus. Então ele avisa pro cara seguir um cara e ele pode saber onde vende o bagulho. E o garoto pegou a droga num cara que estava no patinete. A gente também vê o dia a dia do Jojo. Ele começou com um aviãozinho, vendendo as coisas, mas ele fazia um serviço também, mas também que dava gorjeta. E vai aumentando e vai entrando mais nesse submundo. E agora ele é o cara que trafica isso. E ele também fala muito do mecanismo. Bom, inicialmente ele compara com o sistema, mas são coisas diferentes. Falando sobre a confiança absoluta, sobre meio que as outras pessoas, na qual nem a polícia e nem a lei pode lidar. E como isso muda o papel da sociedade, sendo algo muito maior e onipresente, como se fosse um ecossistema. Tipo, tem um exemplo. Tem um garoto que não parece uma pessoa ruim, não tem muita diferença entre os dois, a não ser que o moleque é mais alto. E ele parece estudando muito bem, mas ele sofre muito bullying. Enquanto o Jojo é o rei delas. E essa parte é muito importante, porque
provavelmente meio que toda a história vai se girar em torno desse mecanismo. E meio que todo o jeito do Jill meio que lembra muito de Ono. Tipo, meio que o Jojo fala, eu vou ser o maior multimilionário. Só que a diferença é que um veio de drogas e o outro era contra. Também conhecemos o Paco, sendo um megalomaníaco. E esse cara tem um stand chamado The Rooster, que se desenvolve nos meios dos seus músculos, que se chama The Hustle. Tipo, ele era gordinho 2 anos, a casa agora está bombada. Meio que uma parte da orelha foi arrancada por conta dos abusos do pai. Bom, eles trabalham numa botiquinha até que a botiquinha fecha. Daí aparece só a chefa, que na verdade a boutique é uma fachada. E a diretora da escola, que também é dona da boutique, se chama Mary May. Ela tem um marido bonitão, uma porrada de filhos, e ela é a chefe que dá os serviços. E agora ela vai dar o maior, um diamante que é caro pra cacete, em torno de milhões. E cada um vai receber uma parte, mas mesmo assim vão ficar ricos. Jojo pensa que meio que talvez isso seja difícil vender no mercado negro. A mesma coisa rola quando tenta roubar uma quantidade grande de dinheiro. É por isso que existe a grande lavagem de dinheiro. E esse jeitinho aí tá me lembrando pra cacete de Breaking Bad. Bom, eles aceitam, mas tem um porém. Agora precisa ter 4 membros, que é o garoto chapadão de antes. Bom, a moça garante que ele é um bom aluno e não tá agregado. Bom, eles nem questionam muito e aceitam o cara que é mó relax. E também meio que o Jojo meio que narra, se ela precisa de 4 pessoas, então 4 pessoas são necessárias. E eles iriam invadir uma mansão de um japonês ricaço, que está no meio de um hotel. E meio que dado meio que a situação, meio que da timeline de Jojo, meio que parece que tá se passando nos dias atuais. Citaram Dua Lipa e Covid. No mínimo, meio que passaria meio que depois de 2020. Já que meio que na parte 8 se passa em 2011. E o capítulo se finaliza com o Jojo falando que não importa se forem 4 pessoas, porque senão não serão suficientes. Indicando que eles inventaram algo muito além da sua compreensão. Bom, agora que Jojo é um mangá mensal desse Steel Ball Run, e às vezes se questiona o que vai acontecer, já que esse é o início da jornada. Bom, eu curti meio que esse capítulo. Temos meio que uma pegada bem mais diferente de Jojo, que é um criminoso. Tá, de onde é contra as drogas, mas esse aqui não é. E vamos ver se eles vão continuar nessa pegada Breaking Bad. Bom, esse foi o primeiro capítulo de Jojo Land. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe que eu não tô busy e fui.